E aí, meu nobre, tá procurando jogos com até 90% de desconto? Aqui na Estante Game você encontra. Link na descrição do vídeo. Vamos lá, rapaziada. Ó, hoje é só vídeo de terror, mano. Só vídeo de terror hoje, ó. Coisa boa. Canalzinho do Waquinho, brabo demais. Bona não, ó. Coisas bizarras sem explicação, parte 2. Estranhos e fenômenos que ninguém consegue explicar. Mas será que a realidade pode mesmo superar a ficção? Hoje a gente vai mergulhar em um caso assustador, um acontecimento tão bizarro que nem a ciência conseguiu dar uma resposta clara até hoje. Não só um caso, mas vamos abordar vários. Mas vamos começar pelo primeiro. Em julho de 2001, algo absolutamente inédito aconteceu na Índia. E quando essa história chegou à mídia internacional, veio com uma conclusão perturbadora que até hoje deixa muita gente encabisbaixa ou encucada. Mas que caso é esse? Bom, no dia 25 de julho, uma mulher voltava para casa após fazer algumas compras. O céu parecia comum, até que um estrondo enorme ecoou acima dela. Assustada, ela parou e então viu algo bizarro. Pessoas na rua começaram a apontar para o alto, e o que elas viram até hoje ninguém sabe ao certo. Segundo a mulher, uma luz intensa pairava no céu. Ela ficou ali, imóvel, por alguns segundos, silenciosa, mas brilhante. E logo depois veio o verdadeiro pesadelo. De repente, começou a chover, mas não era uma chuva normal. Com o passar dos minutos, a mulher notou algo terrível. A água que caía do céu era vermelha. Tudo ao redor, o chão, os carros, as paredes... Ganhou os poderes do Ciclope, nem tava sabendo. Aí é foda. Jogaram o corante na nuvem. Ah, não. Começou a se tingir de vermelho. Mas o pior ainda estava por vir. Ela percebeu que suas roupas também estavam manchadas, e não só as dela, todos ao redor estavam com marcas vermelhas por todo o corpo. Apavorada, ela correu para casa. Esse evento ficou conhecido como a chuva vermelha de Kerala. Mas o que exatamente causou... Você passou na TV? Você passou, não tô ligado. Passou. É tipo no dia que choveu o sapo. Acho que foi nos Estados Unidos. Choveu sapo? É, choveu o sapo. Sapo pra caralho caiu do céu. Viu sapo? Quando? Sapo. Mano, eu acho que foi em 2011, por ali. O desafio foi real? Do sapo? Cara, não tô lembrado disso. Mano. Sapo do céu. O do sapo, mano. Não lembro onde foi. Acho que foi nos Estados Unidos, mas choveu o sapo, mano. Caralho, eu tenho que ver isso depois, mano. É aqui que a coisa começa a ficar ainda mais estranha. Um fato curioso é que em 1957, mais de 40 anos antes, esse mesmo fenômeno ocorreu no mesmo país. Também em julho, uma chuva vermelha pintou ruas, casas e pessoas. Caralho. Mas na época ninguém conseguiu explicar o motivo. Só que, no caso de Ainda bem que isso não aconteceu aqui, senão eu iria morrer com os sapos. Ah, não. Algo diferente aconteceu. Depois daquele primeiro dia, os moradores de Kerala acharam que tudo tinha acabado, mas a chuva continuou. No estado inteiro, o mesmo cenário se repetia. Chuva vermelha, manchas por todos os lados também. E o mais bizarro, a chuva não parou. Ela continuou caindo, intermitente, até setembro daquele ano. Foram 2 meses inteiros com aquele líquido vermelho vindo do céu. As pessoas passaram a ter medo de sair de casa. Muitos achavam que aquilo podia ser tóxico ou até um sinal de algo muito maior. Foi então que o governo resolveu investigar. A primeira coisa analisada foi a composição da chuva. Eles descobriram que não havia traços de cobre ou ferro, elementos que poderiam justificar a coloração avermelhada. Então surgiu outra teoria. Talvez a chuva tivesse esporos de algas microscópicas que foram levadas à atmosfera e depois caíram com a água. Mas novamente, nada foi comprovado. E é aqui que aparece a teoria mais assustadora e a mais aceita até hoje. Enquanto os cientistas continuavam a investigar aquela substância vermelha, algo ainda mais estranho foi descoberto. Ela continha células vermelhas. E o mais bizarro, essas células estavam se multiplicando lentamente. Mas calma, isso não é o mais assustador ainda. De acordo com os cientistas que analisaram essas amostras, eles nunca tinham visto nada parecido antes. Essas células vermelhas não só se reproduziam, como também tinham formatos e tamanhos completamente fora do comum, algo jamais registrado em nenhum organismo vivo conhecido pela ciência. E é aí que nasce uma teoria ainda mais perturbadora.
Poucos dias antes do fenômeno, um meteorito entrou na atmosfera da Terra. E adivinha só, ele caiu perto da região de Kerala. Eita, Alguns porra. acreditam que esse meteorito poderia estar carregando essas células vermelhas desconhecidas e que após o impacto elas teriam se misturado à atmosfera. Dias depois, quando a chuva caiu, elas desceram junto com ela. Ô, Ou louco. seja, se essa teoria for real, estaremos diante da vida extraterrestre. Sim, vida alienígena, caindo do De outro. Não, que doido, velho. Veio um asteroide. Olha o Pensando Venom. é muito. É o Venom. É o Venom. Tá vendo? céu espalhada pela chuva vermelha de Kerala. porra, Isso explicaria foram porque longe. nenhum cientista conseguiu Então. identificar as propriedades daquelas células. Elas não seriam desse planeta. Mas é claro, até hoje essa teoria nunca foi confirmada oficialmente. Se eu beber essa água, eu viro red lésbica. Não. Puta que pariu. E mesmo que fosse, ela ainda Não, não explicaria tudo. Como, por exemplo, aquele clarão misterioso no céu ou o estrondo que ecoou minutos antes da chuva acontecer. Esses dois fenômenos continuam sem resposta, e o caso da chuva vermelha de Kerala ainda é até hoje um dos maiores mistérios da história moderna. E a pergunta que não quer calar permanece: o que realmente caiu do céu naquele dia? Eu não virou mocinha. Em outubro de 1984, Ah, não. Gunther Stahl, engenheiro de alimentos de 34 anos, estava sentado na sala de estar da sua casa em HSH House, na Alemanha. Eram por volta das 11 da noite e ele conversava com sua esposa, quando algo completamente fora do normal aconteceu. Do nada, Gunther se levanta e grita: "Agora eu entendi, agora eu saquei. Parece ter aquele meme." Ah, meteu o louco. Não. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ah, não, E sua cara. esposa, sem Muito bom, entender mano. nada, apenas observa em silêncio. Mas o que acontece depois disso é ainda mais bizarro. Gunther pega um pedaço de papel, uma caneta e escreve uma palavra: Yoki. Imediatamente depois, ele risca a palavra com força, como se quisesse apagá-la da existência. Sem dizer mais nada, ele corre pra fora, entra no carro e parte em alta velocidade, desaparecendo no meio da escuridão da noite. Sua esposa, É completamente isso. atônita, começa a temer pelo pior. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Entre o final de agosto e o início de outubro, Gunther vinha agindo de forma muito estranha. Ele passava horas Ele já era estranho, né? Porra. Isso é mais um passo para o Sherlock Holmes. observando pelas janelas como se houvesse algo, ou alguém do lado de fora vigiando ele. Em outros momentos, ele se recusava a sair de casa, dizendo estar com medo. Quando sua esposa perguntava o que estava acontecendo, Gunther sempre respondia que eles estavam seguindo ele e que eles queriam machucar ele. Oxi. Mas quem eram esses eles aí? Ela nunca teve uma resposta clara. Gunther sempre evitava o assunto, desviava, mudava de tópico como se alguém pudesse estar ouvindo. Naquela mesma noite, Tá devendo pouco antes de mono, fugir hein? de casa, Gunther chegou a dizer que O eles estavam agiota. procurando É os por agiota, ele. mano. E é Ô, aí que louco. essa história começa a tomar um rumo ainda mais sombrio. Pouco tempo depois de desaparecer, Gunther chega a um pub e pede uma cerveja. Mas assim que dá o primeiro gole, ele desmaia e cai no chão. Ih! Algumas pessoas tentam ajudar ele, Ih! mas Gunther rapidamente recupera a consciência. Ele se levanta como se de nada tivesse acontecido e sai sem dizer uma palavra, voltando para o carro dele. Por volta da 1 da manhã, ele aparece na casa de uma amiga da mãe dele, alguém que conhecia ele desde criança, e batendo na porta, ele diz: "Por favor, me ajuda, eu tô com medo e eu tô em perigo." Mas desconfiada Ixi. pelo horário e pelo comportamento estranho, a mulher se recusa a deixar ele entrar. Gunther não insiste, ele apenas dá um passo para trás e olha nos olhos dela e diz coisas como: "Hoje coisas terríveis vão acontecer." Então maluco. ele desaparece na noite Tá novamente. louco. Sinistro, né? Rapaz. E é aqui que tudo fica ainda mais confuso. Por O cara volta mete das uma 3 dessa. horas da manhã, dois caminhoneiros seguiam por no uma meio da rodovia madrugada. quando avistam um carro acidentado no acostamento. Ambos descem para tentar ajudar, mas assim que se aproximam do veículo, eles veem algo extremamente perturbador e estranho. Um homem usando uma jaqueta branca, com um dos braços pendendo ao lado do corpo, correndo em alta velocidade para longe da cena até Oxi. desaparecer, completamente na escuridão da estrada. Tá, Um dos porra. caminhoneiros imediatamente pega o telefone e liga pedindo socorro. Enquanto isso, o outro se aproxima do carro. E o que ele encontra ali é algo que ele jamais esqueceria. Dentro do carro, sentado no banco do passageiro, está Gunther. Ele está completamente nu, pedindo desesperadamente por ajuda. Seu braço está gravemente ferido.
A lesão era tão grave que parecia que o braço estava prestes a se desprender do corpo. O caminhoneiro, chocado, tenta entender o que aconteceu. Gunter vira o rosto para ele e sussurra: 4 homens estavam comigo no carro. Eles acabaram de fugir. Minutos depois, uma ambulância chega e Gunter é levado às pressas. Mas infelizmente ele não resiste aos ferimentos e morre no caminho. Então, o que aconteceu naquela noite? E o que significavam as últimas palavras de Gunter? Essas são perguntas que transformaram esse caso em um dos maiores mistérios da Europa. Existem várias teorias tentando explicar o que realmente aconteceu. A primeira diz que Gunter poderia ter sido atacado por alguém ou por um grupo e que depois tentaram encobrir o crime, simulando um acidente. Essa ideia é reforçada por detalhes estranhos. As chaves do carro estavam em cima do painel e não no contato. Seus sapatos estavam no banco do motorista e, mais estranho ainda, suas roupas nunca foram encontradas, nem dentro do carro, nem nos arredores. E claro, há o detalhe do homem de jaqueta branca fugindo do local. Por outro lado, alguns acham que tudo isso pode ter sido um episódio psicótico ou paranoico de Gunter. Afinal, ele já havia demonstrado sinais de ansiedade nos dias anteriores. Essa teoria aponta que ele pode ter sofrido um surto esquizofrênico durante a noite. Ele saiu então em alta velocidade, bateu o carro e acabou ferido. Mas se for isso mesmo, quem seria aquele homem fugindo da cena? E onde foram parar suas roupas? Nada parece fazer sentido completo nessa história. Mas a teoria mais curiosa de todas envolve a palavra misteriosa que Gunter escreveu antes de fugir da cena: Yoz. E o que isso significa? Esse é o próximo mistério desse caso. Durante anos, muita gente tentou descobrir o significado da palavra. Alguns tentaram relacioná-la a placas de carro, códigos ocultos, siglas ou até coordenadas que apontam para lugares como Antártida. Mas até hoje, nada disso foi comprovado. Mas a teoria mais intrigante sobre Yoz é a que diz que, por ser um engenheiro de alimento, Gunter descobriu algo sobre essa indústria. Esse segredo teria colocado a vida dele em risco. Foi aí que ele começou a ser seguido por pessoas por várias semanas. Após isso, Gunter escreve essa nota, que pode ser uma mensagem codificada. E mais tarde foi atacado por esses indivíduos misteriosos. Depois disso, eles fizeram tudo parecer um simples acidente. Enfim, é uma teoria bem complexa, mas como dá pra ver, tudo nesse caso é cheio de mistério, com perguntas por todos os lados. Yoz é um dos eventos mais enigmáticos da Europa e parece que a gente nunca vai ter uma resposta sobre esse caso. Vixe. Caralho, mano. Empresa aí foda. No século X, em Woolwich, uma vila da Inglaterra, acontece um dos eventos mais estranhos da história. Um dia o fazendeiro caminhava pela floresta quando começa a ouvir sons estranhos entre as árvores. A princípio, ele não entende o que é, mas ao investigar os arredores, ele encontra um arbusto e atrás dele 2 crianças. Só que ao vê-las, ele percebe algo muito estranho. Elas estavam apavoradas e tentavam falar, mas o som era apenas um sussurro incompreensível. Outra coisa que chama atenção era a roupa, muito diferente, com cores incomuns e detalhes estranhos para a época. Mas o mais chocante era a pele das crianças, que era verde. Todas essas circunstâncias eram bizarras. Mas o que realmente estava acontecendo? Os filhos do Shrek, cara. Usuário de stand-up estava escondido atacando ela. Que isso, cara? Calma aí, cara. Não, usuário de stand não. É o bebê verde do Jojo. Não! Ele o fazendeiro tenta acalmá-las e pergunta o que houve, mas elas não entendem. Quando respondem, elas falam num idioma totalmente desconhecido. Então, sem saber o que fazer, ele leva as crianças para uma comunidade local sob os cuidados de Sir Richard, um homem rico e respeitado na região. Lá, Richard percebe que as crianças estavam famintas, então pede que os cozinheiros preparem algo para elas comerem. Mas tem um problema: quando a comida chega, elas se recusam a comer. E isso continua por dias. Mesmo morrendo de fome, os dois não tocavam em nada, até que um dia, um dos cozinheiros aparece com uma cesta cheia de vagens de feijão verde. Ao verem aquilo, as crianças correm e começam a comer as vagens cruas. Maluco? E isso se repetia por meses. Elas não aceitavam nenhuma outra comida, só feijão verde cru. Sir Richard fica intrigado. Ele não só queria ajudar elas, mas também descobrir a verdade por trás daquele mistério. Uma das primeiras atitudes dele foi tentar introduzir alimentos variados na dieta para melhorar a saúde das crianças. Mas aqui, algo ainda mais curioso acontece. Agora, as crianças pareciam estar melhorando pouco a pouco com a nova alimentação. O tom esverdeado da pele deles começou a desaparecer, mas o menino, ele não conseguia se adaptar à comida, nem a mais nada, como se estivesse completamente desconectado
respeitado do mundo. Algumas semanas depois, ele faleceu, sem nenhuma explicação lógica. Já a irmã começou a se recuperar, ganhou mais energia e foi sendo cuidada pela família de Richard, enquanto tentava descobrir uma forma de devolvê-la aos pais. Mas aí surgiu outro problema. Como vimos, as crianças não falavam inglês. Então, durante meses, Richard se dedicou a ensinar o idioma para a menina. Depois de muito tempo, ela finalmente começou a se expressar, e quando Richard achou que era uma hora certa, ele perguntou de onde ela vinha e quem ela era. A resposta da menina não só deixou ele ainda mais confuso, como se tornou um dos maiores mistérios da história. Segundo ela, no dia em que foram encontrados, ela e o irmão estavam cuidando do rebanho do pai. Foi então que viram uma caverna. E assim que avistaram essa caverna, eles começaram a ouvir um som de sinos. Um som que a menina descreveu como o mais bonito que ela já tinha ouvido. Movidos pela curiosidade, os dois entraram na caverna e caminharam por ela. Ao saírem do outro lado, tudo parecia diferente. O mundo à frente era totalmente estranho. Eles então ouviram passos e tentaram se esconder atrás de um arbusto, mas acabaram sendo encontrados pelo fazendeiro. O mais estranho foi que ela contou em seguida. Disse que vinha de uma vila subterrânea chamada Terra de São Martinho e começou a descrever aquele lugar com muitos detalhes. Contou que todos ali viviam debaixo da terra e todos tinham a pele verde. Disse também que acima da aldeia, o céu estava sempre preso num eterno entardecer. Nunca tinha visto o sol brilhando, nem a escuridão da noite. Segundo ela, o mundo todo era verde e vasto. Ao ouvir essa história, os moradores de Woolpit passaram a acreditar que aquelas crianças vinham de uma terra de fadas, e até hoje, tudo isso continua sendo um mistério. Além de Richard, há outras fontes confiáveis da época, como William e Newburgh e Ralph de Coxwell. Esses dois estudiosos entrevistaram as crianças e registraram os relatos em livros, o que torna esse caso ainda mais intrigante. Hoje em dia, só existem algumas teorias tentando explicar o que aconteceu. A primeira diz que essas crianças vieram de uma realidade alternativa, um mundo completamente diferente do nosso. Isso explicaria as roupas incomuns, o idioma estranho, a cor da pele, enfim, tudo o que parece impossível de entender nesse caso. Já a segunda teoria é de que os dois vieram de alguma aldeia muito isolada no meio da floresta, mas nunca foi encontrada nenhuma prova disso. E por fim, existe uma terceira hipótese, a de que essas crianças eram na verdade extraterrestres. Essa ideia explicaria por que foi tão difícil para eles se adaptarem ao nosso mundo, à comida e talvez até à morte repentina do menino. No caso da menina, ela passou a se chamar Agnes e conseguiu se adaptar à nova vida. Mas mesmo assim, nunca conseguiu explicar onde ficava a tal caverna. Até o fim da vida, repetiu a mesma história sobre a terra de São Martinho. O caso das crianças verdes de Woolpit continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da história. Que doido, velho, maneiro. Na minha cozinha é a grande verde, né? Essa também é verde. Não! Ela na minha cozinha o tempo todo. Não, cara, não. Vamos lá para a próxima história, então. No dia 21 de outubro de 1978, o piloto australiano Frederick Valentich fazia um voo... Deixa eu adivinhar, Triângulo das Bermudas. Ai, toma. De Melbourne deixa eu adivinhar, até Ilha King, quando algo assustador aconteceu. E tudo ficou registrado em um áudio. É um craque. Mas vamos voltar um pouco. Frederick era um jovem piloto de 20 anos que naquela manhã havia inspecionado o avião e confirmado que tudo estava em ordem. Algo que muitos sabiam é que ele não era exatamente um piloto experiente. Frederick tinha apenas 150 horas de voo, algumas boas avaliações e tinha tirado a licença de piloto. Bacana que, tipo, pros cabas que pilota avião, pra tu saber que ele é experiente, tem que ver quantas horas ele tem. De piloto. Aí, tipo, na Steam. Como eu sei que um cara é viciado no jogo? Se ele tiver 1000 horas e... É tipo eu com mais de 300 horas no Digimon. Os caras, eu sou profissional, mano. Tenho 1000 horas de avião aí, ó. Olha aí, ó. Brabo. Porra. Caralho. Pouco tempo. Tem uma das exigências era que ele só voasse de dia e à noite apenas com tempo bom. Outra coisa sobre ele é que ele sonhava em ser piloto comercial, mas já havia reprovado no teste 5 vezes. Ele também tinha algumas multas. Mesmo assim, ele estava decidido a realizar o sonho de infância e ser um grande piloto. Então, por volta das 6h19 daquele dia, 21 de outubro, ele inicia mais um voo. O avião era um Cessna 182. É um avião pequeno. Rapaz, esse aí queria, hein?
Isso ainda Esse existia, queria. moleque. Isso não existia nem fudendo. Leve, com apenas 4 assentos. Tudo corria normalmente, mas cerca de 1 hora depois, às 7h07 da noite, algo acaba acontecendo. Frederick ele entra em contato com o serviço de voo de Melbourne. Nessa transmissão, ele relata algo estranho, mas enquanto tentam entender a situação, ele simplesmente desaparece. Agora, um detalhe importante. A chamada foi gravada. Ué. Existe até uma transmissão oficial. Durante anos, tentaram esconder esse áudio. Quando ele vazou na internet, cerca de 20 anos atrás, foi rapidamente apagado e não podia ser postado de novo. Mas depois de muito tempo, alguém conseguiu recuperar esse áudio. E ele apareceu no Reddit. Mesmo com a qualidade ruim, hoje é possível melhor ver. lugar possível. No áudio, Frederick voava tranquilamente quando do nada surge um objeto estranho sobre ele. Ele não sabia o que era aquilo, mas parecia algo grande e que seguia ele. Na ligação, ele afirma que havia uma aeronave voando 1000 metros abaixo dele. Em seguida, ele pergunta se havia algum registro de outro voo naquela área. A resposta seria que nenhuma aeronave nas proximidades estaria ali. Mesmo assim, ele insiste. Havia algo ali. Ele conta que o objeto era grande e tinha luzes muito brilhantes. Pouco depois, ele menciona que o objeto subiu vários metros e ficou sobre ele. Perguntaram se ele conseguia identificar que tipo de aeronave era, mas Frederick diz que o objeto era rápido demais para ser visto com clareza. Ele ainda questiona se poderia ser algum avião militar, mas mais uma vez eles negam qualquer atividade na região. Então Frederick descreve que o objeto parecia estar brincando com ele, voando ao redor várias vezes, numa velocidade impossível de descrever. Depois, Frederick explica que o objeto tinha uma forma alongada, totalmente brilhante, emitindo uma luz verde intensa. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Ele disse que o objeto agora estava bem na sua frente, e depois disso, alguns metros acima do avião. Então perguntaram se ele podia confirmar que tipo de aeronave era, mas ele responde que o objeto simplesmente desapareceu. Tá maluco. Logo em seguida, ele diz que o objeto reapareceu, agora exatamente acima dele. E assim que ele fala isso, dá pra ouvir um som estranho, como uma pulsação contínua que dura alguns segundos, até que a transmissão é cortada. E Frederick simplesmente desaparece. Nenhuma pista dele ou do avião foi encontrada. Equipes de resgate fizeram buscas intensas, mas nada foi localizado. É tudo um grande mistério. Mas que teorias então existem sobre isso, né? Bom, uma das primeiras especulações foi a de que Frederick talvez estivesse deprimido por não conseguir se tornar piloto comercial, afinal ele já tinha reprovado 5 vezes no teste. Talvez ele tivesse pegado o avião com uma intenção sombria. Essa hipótese se fortalece pelo fato de ele não ter notificado o aeroporto de Melbourne sobre sua decolagem, algo que era obrigatório. Mas o que vai contra essa teoria é que amigos e familiares garantem que Frederick estava bem e que ele jamais faria algo assim. Pelo contrário, ele amava voar e também não faria sentido inventar uma chamada tão específica momentos antes de sumir. Outra teoria é que ele tenha tentado forjar uma história de alienígenas. Isso porque Frederick era fascinado pelo assunto. Na infância, ele chegou a relatar ter visto um OVNI, e isso fez ele se interessar pelo tema. O problema com essa teoria é que se ele estava encenando tudo isso, pra onde ele foi? O corpo nunca apareceu. Aí é foda. Aí é foda. E aí? E aí? É foda. Cadê o avião? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o avião? TGP? Sim. Porra, fudeu. Vestígios do avião. Outra hipótese é que tenha acontecido um acidente aéreo comum. Mas então, como explicar aquela ligação, o relato do objeto e aquele som bizarro no final do áudio? E aí chegamos à teoria mais famosa, a dos alienígenas. Alguns acreditam que Frederick tenha tido algum tipo de contato direto com uma nave de outro mundo e que tenha sido levado por ela. Curiosamente, a área onde ele desapareceu é uma das regiões com mais relatos de avistamento de OVNIs em toda a Austrália. Inclusive, naquela mesma noite, algumas pessoas afirmam ter visto uma forte luz verde no céu. Mas a verdade talvez é que ela nunca seja conhecida, e por quase 50 anos, esse caso permanece como um dos maiores mistérios da história australiana, um desaparecimento que até hoje deixa muitas pessoas pensando sobre. Alô. Pior que deixa. No dia 8 de março de 2014, por volta do meio-dia, um avião se preparava para decolar do aeroporto de Kuala Lumpur com destino à China.
Esse era o voo 370 da Malaysia Airlines. 44 minutos depois, o avião decola. A bordo estavam o capitão Zeri Ahmad e o copiloto Farik Abdul. Além deles, havia 10 tripulantes e 227 passageiros. Quase uma hora após a decolagem, o avião sobrevoava o Mar do Sul da China, a uma altitude de 10.600 metros. O céu estava limpo, o clima calmo e todos a bordo pareciam estar dormindo. Pouco depois, o voo faz contato com o espaço aéreo do Vietnã. O capitão Zahari se comunica com a torre de controle e, após passar as últimas informações, ele se despede com um boa noite. O problema disso tudo é que apenas 1 minuto e 40 segundos depois dessa chamada, algo inexplicável acontece. O voo 370 da Malaysia Airlines desaparece completamente dos radares. A partir daí, eles tentam fazer contato com o avião, mas ele nunca mais respondeu. Horas depois, o voo 370 é oficialmente declarado como desaparecido. O quê? E tem início, então, um dos maiores mistérios dessa era. Mas o que sabemos de fato sobre esse caso? A verdade é que quanto mais você pesquisa sobre, mais confusas as coisas ficam. A primeira medida tomada foi iniciar uma busca pelo Mar do Sul da China e pelo Golfo da Tailândia. Só que não encontraram absolutamente nada nesses locais. E foi aí que o caso começou a tomar um rumo inesperado. Ao analisar os registros de radar da aeronave, descobriram algo estranho. Logo após a última chamada, o avião fez uma leve curva à direita e depois uma curva brusca à esquerda, como se estivesse voltando. Na verdade, o voo retrocedeu por vários quilômetros, cruzando novamente a península da Malásia. Ele passou pela ilha de Penang e continuou seguindo em uma rota desconhecida até desaparecer de vez dos radares. Diante disso, a busca foi ampliada para outros mares e continuou por dias, mas nenhuma única pista foi encontrada. E é aí que as coisas mais estranhas começam a surgir. Além das buscas no mar e da análise do radar, outra coisa feita foi revisar o histórico de comunicação entre os satélites e o voo 370. O estranho é que, pouco antes de desaparecer, o avião se desconectou da rede de satélites, mas logo em seguida se conectou a outra estação terrestre na Austrália. Com essa nova pista, os investigadores foram até lá e encontraram dados inéditos sobre a aeronave. O que eles viram foi que o avião manteve seu trajeto e depois ficou desconectado por cerca de 6 horas, até voltar a estabelecer sinal. O mais estranho de tudo isso também é que após tantas horas no ar, era quase certo que o avião teria caído por falta de combustível. Com base nesses dados e nos cálculos de distância entre o satélite e o avião, as autoridades chegaram a 7 possíveis locais onde ele poderia ter caído. Um desses lugares era o sul do Oceano Índico. Durante semanas foi feita uma enorme varredura nessa região. Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados foram cobertos, mas mesmo assim, nenhuma pista do voo 370 foi encontrada. E isso se repetiu nas outras áreas. A essa altura, o caso gera manchete no mundo todo. Foi então que os governos começaram a revisar os hidrofones de várias partes do planeta. Um hidrofone é basicamente um microfone que fica no mar. Ele é usado para estudar sons submarinos e captar qualquer atividade em comum. Vários desses dispositivos foram verificados, mas eles não encontraram nada. Depois, eles descobriram que o avião carregava 2 localizadores subaquáticos. Ao tentar captar sinais desses dispositivos, eles encontraram algo no Oceano Índico. Só que após semanas de buscas no local, mais uma vez, nenhum rastro da aeronave. Caralho, o caso do voo 370 se tornava cada vez mais confuso e assustador ao mesmo tempo. Mas é aqui que tudo piora de fato. Após meses e meses de buscas sem resultados, só no dia 29 de julho de 2015, 16 meses depois, é que algo aparece. Do outro lado do Oceano Índico, em uma tarde qualquer, um grupo que fazia a limpeza das praias da Ilha Reunião encontra um objeto metálico de 2 metros. Ele tinha marcas, número de série e uma data de fabricação. Ao analisarem essa peça, eles descobrem que era parte da asa do voo 370. Depois disso, começaram as simulações para entender como esse fragmento poderia ter parado ali. E nas semanas seguintes, vasculharam diversas praias no sudoeste da África. Ao todo, encontraram mais de 30 objetos que pareciam ser de aviões. 3 deles eram de fato do voo 370, o que prova que de alguma forma o avião passou sim pelo Oceano Índico.
Infelizmente, nunca mais foi encontrado nenhum vestígio. E assim, em 2017, as buscas pelo voo 370 foram oficialmente encerradas. Nos anos seguintes, outras empresas tentaram localizar o avião, mas também não tiveram sucesso. E o grande problema é que até hoje não existe uma teoria concreta sobre o que realmente aconteceu. Para deixar tudo ainda mais confuso, foi descoberto que no dia da tragédia havia 2 passageiros suspeitos a bordo do voo. Eles usavam passaportes falsos. Muita gente acreditou que eles poderiam estar ligados ao sumiço do avião. Só que, ao investigar o histórico dos 2 homens, o governo não encontrou nada de alarmante. Nenhuma ligação com grupos criminosos ou algo parecido. Outra revelação foi que o avião transportava um carregamento de baterias. Então talvez isso tenha causado um incêndio em pleno voo. No entanto, outros especialistas dizem que o sistema elétrico do avião pode ter simplesmente falhado. Aquele desvio brusco feito pela aeronave talvez tenha sido uma tentativa do piloto de realizar um pouso de emergência. Mas isso não explica porque o avião seguiu voando por horas, se conectando e desconectando dos satélites. E o mais estranho de tudo, nos momentos finais do voo, o avião fez curvas que não poderiam ter sido feitas pelo piloto automático. Ou seja, alguém desativou manualmente o sistema e assumiu o controle. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Ao vasculhar a casa do piloto do voo 370, os investigadores encontraram um simulador de voo. O mais impressionante é que esse simulador não só era avançado, como também continha uma rota que terminava no Oceano Índico. O problema é que, ao revisar o histórico do simulador, eles descobriram outras rotas, todas impossíveis de serem completadas em uma única sessão, inclusive a rota que terminava no Índico. Em outras palavras, essa informação não prova nada. Mesmo assim, uma investigação mais profunda foi feita sobre Zahari, o piloto no caso, né? Ele era casado, pai de 3 filhos e tinha mais de 18 mil horas de voo. Seus gastos dos meses anteriores foram analisados e nada suspeito foi encontrado. Amigos e familiares também afirmaram que ele parecia estar bem e que nada o seu comportamento dele... É bizarro porque, tipo, sempre que acontece um bagulho sinistro, o pessoal sempre fala, pô, mas ele tava tão bem, tão... Era tão de boa, era tão tranquilo, e do nada o cara cometeu um bagulho extremamente brutal. O cara fez um tutorial em casa pra tentar na prática na vida real. Nem é isso, cara. Que porra é essa, velho? Havia mudado nesse tempo. Resumindo, Zahari estava limpo e por isso essa teoria também acabou sendo descartada. E assim como essa, outras teorias também surgiram, mas todas acabaram se contradizendo ou simplesmente não fazem sentido. A verdade é que talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines. Não tinha... Mano, eu lembro que tinha uma notícia que falou que achou, tipo, 3 aviões debaixo do mar. Eu acho que um deles era deles. Será? Eu sei que tinha 3 no oceano. Apenas um cara tranquilo que planejava E aí é foda. É foda. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de deixar um like caso você tenha gostado. Muito foda. E se inscreva no canal também. Que isso, do caralho, velho. Que isso. É sempre um cara tranquilo, mano. É sempre um cara tranquilo. É sempre. Os caras têm que contratar uma pessoa que não tá tranquilo, mano.